vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia! Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia na manhã deste domingo. E hoje nós vamos começar o programa meditando o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Convocada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e promovida conjuntamente com pastorais sociais e movimentos populares, a Semana Social Brasileira debate questões sociopolíticas de acordo com a doutrina social da Igreja Católica. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Neste mês de julho e no mês de agosto, a Sexta Semana Social Brasileira está realizando algumas ações que traz como tema Mutirão pela Vida, por terra, teto e trabalho. E para entendermos melhor sobre essas ações, nós vamos conversar agora com um dos membros da comissão, Gil Queiroz. Gil, muito obrigada pela participação. Obrigado, Joyce, nós que agradecemos e é sempre um prazer estar aqui falando nesse programa sobre essas pautas tão importantes para a Igreja e para o povo do Senhor e para o povo do Brasil. Então, Gil, o que é essa Semana Social Brasileira? A Sexta Semana Social Brasileira é uma ação incentivada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o objetivo de trabalhar a ação transformadora da Igreja na questão sociopolítica e também motivar todo o povo para as questões mais alarmantes de conflitos e violações de direitos humanos no Brasil. Nessa Sexta Semana Social Brasileira, nós realizamos vários mutirões, realizamos vários seminários, etapas de conscientização de toda a sociedade, sobretudo dos leigos e leigas, de toda a igreja, né, dos religiosos e religiosas que participam, que integralizam. E a cada ano, ou seja, a cada etapa da Semana Social Brasileira, que nós estamos vivenciando a Sexta Semana Social, né, tem as modalidades e etapas diferentes. Nessa Sexta Semana Social, que nós trazemos como tema Mutirão pela Vida, por terra, teto e trabalho, aí seguindo a orientação a partir do discurso do Papa Francisco, quando ele coloca ali no Encontro Mundial dos Movimentos Populares os 3 T's, né, terra, teto e trabalho, nós somos motivados nessa sexta semana numa metodologia do mutirão, né, de chamar, de convocar o povo de Deus, a sociedade brasileira, a estar neste mutirão pela vida. E nada mais oportuno do que, num momento tão oportuno, a gente se reunir em mutirão pelo direito à vida das pessoas. E qual a proposta dessa semana, né, de ser realizada nesses 4 anos? Então, Joyce, nesses 3 anos, com mais um que foi prolongado, nesse ano atípico que nós estamos vivendo da pandemia, nós pretendemos realizar, né, toda a conscientização do povo brasileiro para as questões de violação de direitos em discussão sobre o terra, teto e trabalho, e principalmente do valor da vida, que está relacionado com todas essas outras questões do trabalho, do direito ao trabalho, da questão da redução de direitos dos trabalhadores, da questão da crescente onda de desemprego da população brasileira, do direito ao teto, que muitas pessoas hoje ainda não têm o direito ao teto, ao direito a uma casa digna. Muitas dessas pessoas que vivem em situações de comunidades tradicionais, como povos indígenas, como outras comunidades quilombolas, vivem em situações de conflito pela chegada de grandes projetos, de mineradoras. E, além de tudo isso,
discutir o direito à terra, que é dom de Deus, que é dom sagrado e que deve ser distribuído e repartido na sua igualdade. Inclusive, dentro dessa perspectiva, nós vamos estar realizando, também como etapa da Sexta Semana Social Brasileira, lá em julho de 2022, a Romaria da Terra e da Água, a 15ª Romaria da Terra e da Água. No dia 14 desse mês, vocês realizaram um mutirão que foi em formato online. Como foi a experiência? Então, nesse contexto, no último dia 14 de julho, a gente realizou um seminário ou um mutirão regional, né, pela vida, por terra, teto e trabalho, o primeiro mutirão do Regional Nordeste 4 Piauí, e contou com a participação de pessoas que contribuíram nas memórias de outras Semanas Social Brasileira. Dentre elas, tivemos a partilha de Dom Augusto da Rocha, que é bispo emérito de Floriano, a partilha da Graça Ferreira, que também é da comissão da Arquidiocese de Teresina, teve a partilha e a contribuição da professora Lucineide Barros, da Neide, que é da FUNC, e esse mutirão despertou, né, todo o nosso povo do Piauí para uma Sexta Semana Social Brasileira que busca ampliar a sua discussão a partir do momento que a gente for permitido fazer esse diálogo além do virtual, mas presencial, com o rosto e com a cara que a Semana Social Brasileira sempre teve de ocupar ruas e praças com essa consciência política do nosso povo. E o que ainda está previsto, né, para as próximas ações dessa Sexta Semana Nacional? Então, está previsto várias articulações. Algumas ações vão ser realizadas por iniciativa do Regional Nordeste 4 do Piauí, em consonância com as 8 dioceses que fazem parte da Sexta Semana Social Brasileira, e no último dia 14 foi tirada algumas propostas, dentre estas a Marcha do Luto e muitas outras ações, mas a programação nacional até setembro, nós vamos realizar no dia iniciando no próximo dia 26 de setembro, o Seminário Nacional, né, dos 30 anos da Sexta Semana Social Brasileira, que nós estamos completando 30 anos, que tem como uma temática esperançar para transformar, né? Então, esse esperançar da Sexta Semana Social Brasileira quer tocar mais pessoas, quer chegar próximo a mais pessoas, com o objetivo de conscientizar o papel real da Sexta Semana Social Brasileira. Em novembro, se faz um acúmulo das ações, replanejamento para o ano de 22 e 23, na culminância da Sexta Semana Social. Então, Gil, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto. Nós que agradecemos, nós que fazemos parte da Comissão Regional da Sexta Semana Social Brasileira, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né, e também de todas as organizações que fazem parte desse momento. Muito obrigado. E não deixe de acompanhar a Arquidiocese de Teresina em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Confira. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Como nós vimos no início do programa de hoje, Jesus teve compaixão da multidão que o acompanhava. Vamos refletir agora sobre o Evangelho do Dia no quadro Bons Conselhos. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos refletir o Evangelho do Dia, Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 34. Eram como ovelhas sem pastor. E para isto, nós vamos conversar agora com o Padre José Deusdará. Padre, muito obrigada por sua disponibilidade, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer também estar aqui com vocês. Então, Padre, o que Jesus quis dizer como ovelhas sem pastor? O senhor sentiu que o povo não tinha um guia, estava desorientado, sem um rumo certo, abandonado. E, Padre, por que as pessoas foram em busca de Jesus no deserto? Elas ficavam encantadas com as palavras do Senhor, como que suspensa dos seus lábios. Gostavam da sua doutrina e, além do mais, os milagres que encantavam e a multiplicação dos pães. Você acha que essa busca dessas pessoas
Qual era o motivo? É porque elas estavam como ovelhas desgarradas? Sim, elas se sentiam como ovelhas desgarradas e elas percebiam em Jesus Cristo uma palavra que não citava os profetas, os livros do Antigo Testamento, mas alguém que tinha autoridade, que afirmava isso é assim e bastava a palavra dele. Eles percebiam segurança na palavra do Senhor. E como nós podemos reconhecer esse verdadeiro pastor? Nós sabemos que Jesus era um homem do meio rural. As imagens que ele vai usar serão sempre tiradas do campo. E o povo estava acostumado com a figura do pastor. O pastor, aquele que era o dono da ovelha, ele estava ali firme sempre, à noite perto de uma fogueira, quem sabe tocando a sua flauta, mas vigiando as ovelhas e defendê-las dos ataques dos lobos. Eles não dormiam, eles estavam ali sempre prontos para afugentar o lobo e preservar a vida das ovelhas. O bom pastor é aquele que ama as ovelhas e que as leva para pastar, para alimentar-se, depois disso as leva para beber, depois está ali perto delas enquanto elas repousam, defendendo a vida delas. E como nós cristãos podemos reconhecer essa figura do bom pastor hoje, né? No nosso dia a dia? Olha, pelo batismo todos nós somos pastores. Mesmo que não sejam religiosos, ou padres, ou freiras, todo o pai de família, o professor, o líder comunitário, o chefe de repartição, todos que temos uma certa liderança, nós somos pastor, ou somos pastores. E isso nós somos consagrados, depois do lavacro na água do batismo, nós somos ungidos mais uma vez. E nesse momento, o padre que vai nos batizar, o que está batizando, nos consagra para participarmos do sacerdócio de Jesus Cristo, da profecia do Cristo e do Cristo Rei Pastor. De tal forma que nós somos encarregados também para sermos pastores. Agora, o bom pastor, ele deve mirar-se em Jesus Cristo, procurar imitar o Senhor e dar a vida pelas ovelhas, se possível. Jamais se comportar como aquele que apenas está ali para ganhar dinheiro, o mercenário, mas como o verdadeiro dono das ovelhas. E qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa que deseja seguir, ser um bom pastor, deseja cuidar bem de suas ovelhas? Olha, pastores, como disse, somos todos nós, os pais, sobretudo, os professores, os líderes de comunidade, as pessoas que têm liderança nos bairros, aqueles que dirigem repartições. Nós devemos ter o cuidado com as pessoas. É necessário, o bem maior, a riqueza maior que nós temos são as pessoas, de tal forma que nós devemos cuidar delas, cuidar uns dos outros, procurar proteger, promover, ajudar a pessoa a encontrar o sentido da vida. Caso contrário, ela mesma, no meio da multidão, vai se sentir perdida. Ela tem que encontrar o rumo, o sentido da sua vida, que é servir a Deus e viver para a sua maior glória. Então, padre, esse trabalho é um trabalho muito árduo, o trabalho de ser um bom pastor. Então, Jesus fala no Evangelho, pede para que os discípulos vão até o deserto, a um local deserto, e descansem. Como nós podemos trazer essa fala para o nosso dia a dia? Realmente, pelo texto que a gente tem aqui nas mãos, o Senhor nos é informado de que os apóstolos não tinham tempo sequer para comer, porque estavam preocupados no atendimento às pessoas. E o trabalho do pastor é cansativo, e ele precisa se reabastecer, precisa parar para refletir, para repousar, para meditar a palavra de Deus, para refletir sobre a realidade e buscar a mensagem adequada para alimentar o seu rebanho. Então, padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor e recebê-lo.
É uma alegria também poder conversar. Quero mandar aqui uma mensagem ao Pode ficar à povo de vontade. Socorro do Piauí, ao povo de Paz-Nandim, povo de São João do Piauí e o meu povo aqui das paróquias por onde passei e onde estou. Paróquia São Paulo, Paróquia do Menino Jesus de Praga, lá no Saci, e o povo lá da Capela Mater Dolorosa. Durante todo o mês de julho, no quadro Testemunho, nós estamos apresentando o depoimento de dizimistas. E hoje nós vamos conhecer o testemunho do Célio Augusto. Bom dia, eu sou Célio, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que fica no bairro Vermelho, aqui em Teresina. Hoje eu sou o coordenador da Pastoral do Dízimo, da nossa paróquia, e sou membro da equipe arquidiocesana do dízimo. Mas antes de ser dizimista, eu me considerava um católico praticante, né? Porque eu assistia às missas todos os domingos e participava da liturgia quando eu era convidado. Mas nunca eu tinha me despertado para outras atividades, para participar de outras atividades da paróquia, né? Apesar de sempre estar presente em várias ações sociais nas comunidades por onde eu passei. Eu só me tornei dizimista após participar do Encontro de Casais com Cristo, o ECC, e assistir à palestra Corresponsabilidade. Naquela ocasião, eu fui despertado, eu fui chamado a participar mais ativamente nas atividades da minha paróquia. Então primeiro eu me tornei dizimista, né? Em seguida, o padre Antônio Cruz me convidou para integrar a pastoral do dízimo da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? E eu tive certeza que esses dois acontecimentos foram obra e graça do Espírito Santo de Deus. Desde então, eu consegui perceber mais firmemente o quanto nosso Deus Pai é generoso conosco, pois nos dá tudo o que temos. Tudo o que temos nos foi dado por Ele, e de graça. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa empresa, as nossas amizades e os muitos dons que temos recebido. Eu percebi também que ser dizimista é a nossa resposta como gratidão, devolução generosa, partilha consciente e contribuição responsável por tudo o que de graças recebemos do Pai. Assim, eu posso dizer serenamente, tranquilamente, com muita certeza, que ser dizimista é ser exemplo de amor e compromisso com o reino de Deus. Confira agora as notícias da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, dia 9, foi realizada uma live de valorização da vida pela Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Teresina, que trouxe como tema Amparo para as Dores do Luto. Durante o momento, foram realizadas várias apresentações de grupos e algumas palestras sobre esse tema. No último domingo, dia 11, a Comunidade Católica Carismas realizou uma missa em ação de graças pelo reconhecimento e aprovação eclesiástica do Estatuto da Associação de Fiéis como Instituto Diocesano. A missa foi celebrada no Santuário Arquidiocesano de São Francisco de Assis, no bairro de Seum, Forania Sudeste, sendo presidida pelo padre Paulo Fernandes, reitor do santuário. O pároco fala sobre a importância missionária dessa comunidade para a Arquidiocese de Teresina. A comunidade Carismas, há 36 anos, ela é missionária aqui no Disseu. Então, a existência da comunidade, ela é de vital importância para a nossa arquidiocese e de um modo especial para a nossa paróquia. Eles são missionários, não é? O reconhecimento que estão tendo agora não é nada mais do que o esforço e o trabalho deles no seio da comunidade local, entendeu?
é o reconhecimento de toda a missão deles aqui no Grande Disseu. A comunidade Carismas, eles são leigos, né? Homens e mulheres casados, mas eles têm o trabalho assim brilhante de levar o louvor, a adoração até as pessoas. Tanto é que o carisma dele é louvor e adoração. A comunidade Carismas tem como propósito evangelizar através dos meios de comunicação, levando Jesus Eucarístico às pessoas que não podem ir até um templo. Eles esperam por esse momento de reconhecimento e aprovação há 16 anos. A moderadora da comunidade fala sobre essa conquista. Este momento do reconhecimento, né, para a comunidade católica Carisma é de muita alegria para nós, porque há 16 anos nós esperamos, né, ser reconhecida conforme o direito canônico, né, pela arquidiocese, pela igreja, né, visto que já éramos reconhecidos pelos padres, né, pelo arcebispo, mas como documento em mãos, com esse decreto, né, para nós foi uma alegria muito grande. Nosso coração se enche de alegria com esse presente que o Senhor nos deu há 16 anos, que completa agora 16 anos de comunidade de aliança. Davi, que é membro da comunidade desde o início, conta um pouco sobre a história de como tudo começou e ressalta ainda sobre as missões que eles fazem. Começou como um grupo da Renovação Carismática e da caminhada foi se estruturando até sentir essa inspiração de Deus de se criar essa comunidade, né, que tem como carisma viver o louvor e a adoração, né. Aqui no nosso bairro nós fazemos várias ações, como nas missas, na comunicação. Então viver o louvor e a adoração para nós, no nosso carisma, é intensificar a transmissão das missas através dos nossos veículos de comunicação, tornar Jesus conhecido e amado na Eucaristia e também estar junto aos mais pobres, né? No auxílio das cestas básicas, nas visitas, no acompanhamento da paróquia, como de outras paróquias também. Então o nosso carisma se expande como leigos e leigas inseridos no mundo do trabalho, nas pastorais, nos movimentos. Então a expansão da Eucaristia para nós, além do sacramento de Jesus Eucarístico, se encontra nas pessoas, nos mais pobres. Então o nosso carisma se estende, como fala Santa Teresinha, viver o amor, né? Por isso essa frase hoje, no nosso reconhecimento, carisma na igreja, seremos tudo, seremos o amor. Aonde a igreja se sentir a nossa necessidade, aí nós estaremos. Para que maior prova de amor do que Jesus se tornar eucaristicamente para nós, né? Virar pão, descer até nós e não mais pão, não mais vinho, mas Jesus presente no meio de nós, agindo, transformando as nossas vidas, curando os nossos corações. A celebração contou com a presença dos membros da comunidade, dos fiéis do santuário e foi transmitida através de uma live pelo canal do YouTube. Na última quarta-feira, dia 14, a Pastoral Povo de Rua recebeu a visita do prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, e na oportunidade os acolhidos foram agraciados com os certificados do curso de corte e costura. A Pastoral Povo de Rua, em parceria com a Fundação Alferraz, disponibilizou um curso de corte e costura para os acolhidos da casa, na intenção de proporcionar melhora de vida e oportunidade para eles. O padre João Paulo, coordenador da Pastoral Povo de Rua, fala sobre a importância desse curso para os assistidos. Esse curso, em parceria com a Fundação Alferraz, de corte e costura, para que eles possam qualificar eles com o objetivo de inserção deles no mercado de trabalho, né, onde nós vamos montar uma pequena fábrica de confecção, né, e a partir daí aceitar encomendas, né, de fardamento para empresas e para os colégios, né, que quiserem, podem entrar em contato com a Pastoral do Povo da Rua, que a gente está apto agora para prestar esse serviço para a comunidade teresina. O coordenador dá ainda sua avaliação a respeito do curso realizado pelos acolhidos e o que será feito a partir de agora para que eles progridam nessa área. Eles aprenderam muito bem, gostaram de aprender a costurar roupa, né, e estão agora como bons profissionais nessa área. Isso é uma alegria para eles e para a Pastoral de Rua. Vai ter agora um estágio, né? Vamos começar a estagiar, né, em grandes
fábricas de confecção de Teresina e, a partir daí, paralelamente, ter um curso de empreendedorismo para eles aprenderem a montar um pequeno negócio e assim comercializar, né, para que o seu conhecimento possa se unir com a comercialização. Lindomar tem 6 meses que foi acolhido pela casa e já se encontra no seu 2º curso profissionalizante disponibilizado pela Pastoral. Ele conta da sua experiência de ter participado desse momento de aprendizado. Para mim foi uma experiência também nova, né? Porque eu já venho também de um curso que eu terminei de fotovoltaica e energia solar, é uma maravilha, né? Ainda não estou empregado, mas com este curso de corte e costura, mais outro para adoçar o meu currículo, espero que, não que seja o suficiente, mas que eu possa ingressar no mercado de trabalho, né? Apesar foi um curso de pouco período, mas a gente rendeu bastante, a gente aprendeu o básico, né? E esperamos agora ter uma oportunidade. O prefeito de Teresina esteve presente no momento da entrega dos certificados, onde, na oportunidade, realizou a entrega de alguns. Ele fala sobre o trabalho prestado pela Pastoral Povo de Rua em nome do coordenador. É um padre abençoado por Deus, é um padre dedicado à causa social. Ao todo, 7 alunos receberam o certificado de conclusão do curso de corte e costura, dentre eles, homens e mulheres. Estão abertas as inscrições para a 12ª Semana Arquidiocesana de Catequese. Este ano, o evento será realizado de forma híbrida, com participação presencial limitada. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. Próximo domingo a gente se encontra novamente. E para mais informações, acesse o site arquidiocesedeteresina.org.br e acompanhe as últimas informações da nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. Confira agora as informações das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Olá, bom dia! Acompanhe agora mais um Boletim do Regional. Fique por dentro das notícias das dioceses do estado do Piauí. No dia 7 de julho, Dom Edilson Nobre, bispo da diocese de Oeiras, ministrou o sacramento do Crisma em Buriti Grande, na área pastoral de Nossa Senhora da Conceição, no município de Francisco Aires. Dia 8 de julho foi realizado o encontro avaliativo dos programas de compras institucionais da agricultura familiar. O objetivo foi avaliar alguns requisitos básicos durante as entregas de produtos à Fundação Dom Edilberto Dickenborg, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, fortalecendo assim as associações, garantindo o alimento saudável na mesa de pobres e o cuidado com a vida. O evento foi promovido pelo Centro Educacional São Francisco de Assis, o Cefas. Dom Edilson Nobre está comandando o processo de transição para o novo pároco da paróquia de São Sebastião, em Tanque do Piauí, desde a vacância com a saída do padre Hubert Kilga, que comandou a paróquia por quase 17 anos. Nos 2 últimos meses, o bispo diocesano de Oeiras tem visitado a paróquia semanalmente, andando pelas comunidades, organizando a pastoral do dízimo, tanto na sede quanto na zona rural. A paróquia de São Sebastião também é acompanhada pelo padre Pereira e o seminarista Amós, da comunidade salesiana Dom Bosco, fazendo um trabalho de visita às famílias e aos jovens. No dia 13 de julho foi realizada uma reunião do clero da Diocese de Oeiras, com a participação do padre Adelson Rodrigues, membro do clero da Arquidiocese de Natal e presidente nacional da Pastoral Presbiteral.
Na cidade de Paulistana, no domingo, dia 11 de julho, o padre José Marcos foi acolhido como vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora dos Humildes. A missa de apresentação contou com a presença do bispo da Diocese de Picos, Dom Plínio Luz, e do pároco, padre Wagner Francisco. No período de 28 a 30 de julho, a Diocese de Picos vai realizar o Tríduo Diocesano do Dízimo, que vai acontecer de forma virtual pela plataforma Zoom no horário de 7 às 9 horas da noite. O evento tem como tema Dízimo, gesto concreto de partilha na comunidade. Foi realizada no dia 12 de julho uma reunião ordinária do clero diocesano de Floriano. O encontro aconteceu no Centro Diocesano de Pastoral, Casa São João 23. A reunião teve como objetivo o planejamento das ações evangelizadoras da Diocese no segundo semestre de 2021, como o mês vocacional, o mês da Bíblia, o mês missionário, dentre outras atividades. Além disso, também foi marcada a data para a formação permanente do clero, que será no período de 19 a 22 de outubro, e também a 13ª Assembleia Diocesana de Pastoral, que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de novembro deste ano. O encontro foi finalizado com a celebração da Santa Missa, presidida pelo padre Luiz de França, onde comemorou 30 anos de ordenação presbiteral. Foi realizada no dia 13 de julho uma reunião com o clero da Diocese de Parnaíba no Centro de Treinamento Sagrada Família. Na ocasião, foram debatidas algumas pautas ocorridas na última Assembleia dos Bispos e foram encaminhadas diretrizes pastorais para o bom andamento da Diocese. A Pastoral Vocacional Diocesana convida os jovens da Diocese de Parnaíba para o encontro Despertar Vocacional, que vai ser realizado no período de 20 a 22 de agosto no Centro de Treinamento Sagrada Família, em Parnaíba. O objetivo do encontro é construir uma cultura vocacional a partir de gestos concretos, como a oração pelas vocações em todas as comunidades e paróquias da Diocese, além de despertar em cada jovem uma consciência de que todo cristão é um vocacionado e é chamado a unir-se a Cristo em sua missão de amar e servir. Para outras informações, entre em contato com os telefones que aparecem no seu vídeo. Essas e outras informações você acompanha no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. Lembrando que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. O endereço aparece agora no seu vídeo. Lá você pode curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo, no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Paróquia, Casa da Iniciação e Comunidade de Sujeitos Eclesiais, da editora Vozes. O livro fala sobre a relação dos três temas: comunidade de comunidades, sujeitos eclesiais e iniciação à vida cristã de inspiração catecumenal, fazendo assim com que se pense as relações entre os vários sujeitos protagonistas que as compõem. A obra está estruturada em 6 capítulos. E essa foi a nossa dica da fé para você. Aproveite, já garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. E agora no quadro Artista da Fé, vamos conhecer a história do Max Krotak.
Ele que é do Japão, mas atualmente vive em Teresina e evangeliza através da sua arte. Confira. O pintor Max Krutak, natural de Tóquio, no Japão, descobriu que tinha o dom de desenhar e pintar aos 12 anos de idade. Ele aprimorou suas técnicas no clube de arte da escola que estudava. Porém, no último ano do ensino médio, ele resolveu mudar o seu caminho e decidiu se formar em engenharia física, tendo a pintura apenas como um hobby. Com o passar dos anos, ele começou a trabalhar em uma editora de livros e, na sua área de atuação, ele era responsável pelos livros sobre arte. Ele fala sobre essa coincidência de que, mesmo desviando do mundo da pintura, ela sempre o escolhia. Eu trabalhava no campo de edição, né? Fazer livros. Interessante que eu não é que escolhi, mas qualquer modo eu ficava trabalhando, como que chama? Casa editriz, que faz livro de como desenhar, como pintar, ou sobre arte. Eu não escolhi, mas de qualquer modo, qualquer modo, como providência, eu fiquei com esse caminho. Max foi incentivado pela mãe desde criança a desenvolver a arte da pintura. Então, ele sempre praticava por conta própria, sem a ajuda de nenhum professor. Mas quando ele entrou no colégio, viu uma oportunidade de fazer um curso básico de arte e assim fez. Desde pequeno eu gostava de pintar, porque meu pai era arquiteto, então tinha uma influência de arte, né? E minha mãe levava exposições dos artistas impressionistas lá em Tóquio. Então eu gostava de arte. Depois, quando entrava no colégio, meu sonho é começar a pintar óleo, como chama? Tinta óleo, né? E assim, quando entrei no colégio, eu participei de um clube de arte. Lá aprendi como observação, desenhar olhando aquela estátua de gesso, por exemplo, com carvão. É bastante, como que diz, nível muito alto, né? Meu interesse estava na arte. Atualmente, o pintor faz telas com temas católicos, de igrejas, santos, autoridades da igreja, mas nem sempre seu foco foi esse. Como é de costume no seu país, a religião não é vivenciada com muita intensidade por conta da cultura, e por isso, Max se considerava ateu. Mas após viver um testemunho de fé, ele se tornou católico. O artista conta como foi essa experiência. Porque lá no Japão, as pessoas não têm religião. Em geral, não tem. Acreditam em alguma coisa, às vezes, mas em geral não acredito em nada. Eu também fui assim. Mas só que eu fiquei um ateu convicto quando eu gostava de ciência. Como ciência pura, como que diz, é muito materialístico. Né? Não admite esse tipo de coisa supernatural. Pois, ao mesmo tempo, meu pai morreu, né? Faleceu por câncer de estômago. Eu estava com ele, né? Mas quanto duro é morrer sozinha. Em um certo momento, quando eu estava muito na agonia, ou digamos, eu falei, Deus, ok? Deus, você realmente existe? Ajuda-me. Eu pedi. Primeira oração que me lembrei, né? Ajuda-me. Então, realmente, mudou a minha vida. Após se tornar cristão, ele começou a realizar pinturas com temas católicos, iniciando pela imagem de Nossa Senhora do Amparo. Ele informa como foi o início dessa jornada e o porquê de começá-la. Primeiro esse Nossa Senhora do Amparo, né? Que eu pintei. Só por quê? Porque achei lindo. Um paisagem lindo, muito marcante. Não tinha como muita motivação de religiosidade, né? Mas este que eu pintei Nossa Senhora do Amparo, um pároco eu gosto bastante. Padre Josepino, né? Eu doei para ele, como presente. Max é casado com uma brasileira e possui 3 filhos. Ela foi ao Japão para fazer uma especialização do seu curso e, como era católica,
começou a frequentar o mesmo templo que ele e assim se conheceram. Com a vida muito corrida, Max ficou muito cansado, doente e sem tempo para a família. Foi quando, no ano de 2010, ele, a mulher e os filhos decidiram se mudar para o Brasil. Poxa, aqui tem família. Lá eu tenho só uma irmã. Meu interesse sobre o Brasil era essa música, só que música carioca. Música carioca, né? Na Nordeste, né? Então, nossa, aqui Piauí não se escuta tanta música carioca. Eu fiquei um pouquinho mais decepcionado, né? Mas interessante que ao início não acostumava de maneira a celebrar missa aqui, porque bem diferente da maneira da igreja do Japão. Nossa Senhora do Amparo é tipo parecido com o estilo de Japão, né? O pintor revela ainda o que mudou na sua vida após começar essa arte religiosa. Realmente eu sinto de ser realizado. Isso era meu sonho. Desde pequeno, isso foi realizado. Então, eu acho que realmente, não sei como que diz, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Para Max, exercer o dom dado por Deus é ter uma vida plena de paz e felicidade, onde ele fortalece sua fé, conhece mais ainda sobre a religião católica e evangeliza outras pessoas. Confira agora a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor. Bendito seja Deus que nos reuniu hoje no seu dia, o dia do Senhor, nos reuniu neste diálogo entre vocês que aí estão, eu que aqui estou, e nosso diálogo com o Senhor, ouvindo sua palavra e procurando atentos colocá-la em prática. Mais uma vez, o evangelista Marcos nos traz a presença de Jesus a pregar, a divulgar a sua palavra. Com outras palavras, ele está a anunciar a boa nova da salvação. E vai nos dizendo, então, o caminho a seguir. Vai nos dando a estrada a prosseguir, sabendo que nós precisamos continuamente ser lembrados disso. E olhe como muita gente olhou para Jesus com estes olhos de um homem profundamente humano, de alguém que não apenas indica caminhos, faz milagres, mas aquele que sabe ir ao coração da pessoa, com um trato humanizado, com uma palavra amiga, com um jeito compreensível e próximo. Quer dizer, esta figura humana de Jesus, para além da sua condição divina e de ser o nosso Salvador, ele fascina pelo lado humano. Olhe como o texto do Evangelho de hoje diz: Jesus, vendo que os discípulos estavam cansados, disse: vinde ao lugar à parte e descansai um pouco. Quer dizer, ele percebeu a necessidade humana daquelas criaturas. Como seria bom que em casa a gente visse que um membro da família está muito cansado, oferecesse um momento de lazer, oferecesse um dia diferente, uns dias diferentes fora de casa, para aliviar o peso daquela pessoa. Essa sensibilidade. Ou ver que um certo dia o funcionário que trabalha na cozinha ou em outros serviços está esgotado. Ter paciência, não reclamar nada, dizer, vá para casa mais cedo, quem sabe amanhã você pode trabalhar melhor. Hoje percebo que você está cansado. Quer dizer, são gestos humanos que imitam os gestos de Jesus. E quem é profundamente humano é profundamente cristão, porque Jesus é o Filho de Deus feito homem. Nele, o homem e a divindade se cruzam. Pois bem, aqui está verdadeiramente
a sensibilidade do Divino Mestre. E olhe outro gesto de sensibilidade. Ele já leva os discípulos para fugir da multidão que não os deixa descansar um momento, sequiosos que estavam da palavra de Deus. Não era uma mera curiosidade. Eles queriam ouvir essa palavra nova, essa palavra de esperança, estava trazendo um novo horizonte para a sua vida. E quando Jesus pega a barca e vai para o outro lado, pensando que os discípulos poderiam ter um momento de calma, e ele com eles, possivelmente, ele percebe que o povo imaginou para onde eles iriam e foram a pé. As pessoas foram a pé. Jesus atravessou no barco, porque vários dos discípulos eram pescadores, os barcos estavam ao seu dispor, mas o pessoal foi a pé. Quando Jesus chegou, que viu a multidão, ele não disse, não, mas me deixa em paz, eu já vim para cá, foi para ter um pouco de repouso. Não. O que Jesus disse? Eu tenho pena deste povo, porque vive como ovelhas sem pastor. Quer dizer, a presença daquele pessoal suscitou em Jesus esta certeza. Esse pessoal está carente de alguém que cuide deles. Este pessoal está desejoso e sequioso da palavra de Deus. Que Deus nos dê sempre esta fome da sua palavra e então nós teremos a alegria de tê-la conosco como alimento para a nossa caminhada. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte. É sempre uma alegria poder contar com a sua companhia. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida e essa semana que se inicia. Até o próximo domingo, com mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, para você. Viver